InfoHazard é qualquer tipo de informação que pode causar dano simplesmente por ser conhecida. Ou seja, o risco não está em um objeto físico ou ação, mas sim no ato de saber ou se compreender algo. Já a Viewing Hazard é um tipo específico de InfoHazard, em que o dano ocorre ao ver algo, como imagens, vídeos, padrões visuais ou estímulos luminosos. Nesse iceberg, abordaremos tanto tipos de InfoHazards como Viewing Hazards, e também alguns objetos ou até filmes que de alguma forma amaldiçoaram pessoas. Então, apesar de você ver coisas aqui que talvez não se encaixem bem na definição de InfoHazard, serão a minoria e por isso eu decidi incluir esse conceito no nome do iceberg. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de avisar que se você for sensível a esse tipo de conteúdo, ou tem um medo real de que algo possa acontecer com você, você realmente pode acreditar nas InfoHazards ou nas Viewing Hazards, recomendo que você não veja o vídeo, pois esse sentimento pode te perseguir por um tempo. Bem, então, sem mais enrolação, vamos ao iceberg. Smile JPG. Smile JPG, também conhecido como Smile Dog, é uma creepypasta surgida no final dos anos 2000, que gira em torno de uma imagem supostamente amaldiçoada. A foto de um cão parecido com um husky, em um ambiente escuro encarando a câmera com um sorriso exageradamente largo, revelando dentes estranhamente humanos e uma mão humana à sua esquerda. Segundo a creepypasta, qualquer pessoa que veja a imagem passa a sofrer com pesadelos vívidos, crises psicológicas e a sensação de estar sendo observado por uma entidade chamada de Smile Dog, que exige apenas uma coisa em troca de cessar esse tormento, que é mostrando a imagem para outra pessoa, ou espalhando a palavra, como diz a creepypasta. A lenda afirma ainda que o arquivo original nunca foi encontrado publicamente. Então essas imagens que nós temos do Smile Dog provavelmente são falsas. E apesar de ser uma creepypasta, Smile Dog JPEG é até que uma creepypasta bem escrita, então vale a pena a leitura se você ainda não conhece. Electric Soldier Porygon. Electric Soldier Porygon é o nome do episódio 38 do anime Pokémon, exibido no Japão em dezembro de 1997. Durante a exibição, uma sequência de efeitos visuais com flashes rápidos em vermelho e azul, piscando cerca de 12 vezes por segundo, provocou reações físicas em milhares de crianças. Mais de 600 foram hospitalizadas com sintomas como convulsões, tontura, náusea, dores de cabeça e desorientação, e estima-se que mais de 12 mil relataram algum tipo de mal-estar. O fenômeno ficou conhecido como epilepsia fotossensível, uma condição neurológica em que certos padrões visuais e frequências de luz estimulam excessivamente o cérebro, podendo causar crise mesmo em pessoas que nunca tiveram a epilepsia diagnosticada. A partir desse episódio, o anime foi suspenso por meses. O personagem Porygon praticamente desapareceu da franquia e da indústria, e apesar de tudo, essa cena hoje é facilmente encontrada aqui no YouTube, e eu não vou colocar ela aqui por motivos óbvios. Polybius. Polybius é uma lenda urbana dos arcades, que surgiu no início dos anos 2000, mas supostamente ambientada em Portland, nos anos 80. Segundo a história, um fliperama misterioso com esse nome teria aparecido em alguns estabelecimentos e causado efeitos estranhos em quem jogava. Dores de cabeça intensa, náuseas, lapsos de memória, insônia, pesadelos e até comportamentos obsessivos. A lenda também afirma que homens de preto visitavam as máquinas regularmente para coletar dados, o que alimentou a ideia de que o jogo seria um experimento governamental de controle mental ou coleta psicológica. É claro que o Polybius é mais uma lenda urbana do que uma InfoHazard propriamente dita, já que ao contrário de imagens como o Smile Dog JPEG, você não pode ter acesso a ele justamente por não existir. SuicideMouse.avi. SuicideMouse.avi é uma creepypasta clássica da internet que gira em torno de um suposto curta de animação perdido do Mickey Mouse, datado dos anos 1930.
Segundo a lenda, o arquivo mostra o personagem caminhando por vários minutos em um cenário urbano repetitivo, acompanhado apenas por uma trilha sonora distorcida e progressivamente mais desconfortável. Com o passar do tempo, a animação começa a se degradar. O rosto do Mickey se contorce, os olhos ficam vazios e a atmosfera se torna cada vez mais opressiva, culminando em imagens perturbadoras que teriam causado crises emocionais, depressão e até em quem assistiu ao vídeo original. O que se teria hoje na internet são apenas recriações do vídeo original, então você não está amaldiçoado vendo isso daí. Mr. O'Leary's Call. Esse tópico se refere a uma suposta explicação a um incêndio ocorrido em Chicago em 1871. Incêndio esse tão massivo e agressivo que gerou um prejuízo milionário na época. E sim, antes que você se pergunte, esse incêndio realmente aconteceu. O que interessa é que logo após o desastre, espalhou-se a história de que o incêndio teria começado porque a vaca de Catherine O'Leary teria chutado uma lanterna dentro do celeiro. Com isso, a palha teria queimado junto com o celeiro e começado o grande incêndio, destruindo grande parte da cidade e matando centenas de pessoas. No entanto, a parte que nos interessa vem agora. Inspirado nessa história, o compositor Brian Wilson criou uma música instrumental, chamada de Mr. O'Leary's Call, e queria usá-la na produção de uma faixa chamada de Fire, ou Fogo em inglês. Durante a gravação, Brian fez com que todos usassem capacetes de bombeiros e pediu que um bombeiro realizasse uma chama controlada para fazer um cheiro de fumaça real. Alguns dias após a gravação, ele descobriu que um prédio próximo de onde ele gravou sofreu um incêndio e associou isso à produção da música. Com isso, ele cancelou sua produção e classificou a música como uma música de bruxaria. Caixa de Pandora. A Caixa de Pandora é um dos símbolos mais conhecidos da mitologia grega e ocupa o centro do mito de Pandora, a primeira mulher criada por ordem de Zeus. Apesar de ser popularmente chamada de caixa, os relatos mais antigos já escrevem o objeto como sendo um jarro. Segundo a versão mais difundida do mito, Pandora foi moldada por Hefesto, como parte de um plano de vingança de Zeus contra a humanidade. Isso após o titã Prometeu ter entregue aos homens o segredo do fogo. Então, Pandora, enviada à Terra para se casar com Epimeteu, que era o irmão de Prometeu, recebeu o recipiente com uma única advertência: ele jamais deveria ser aberto. Incapaz de conter a curiosidade, ela desobedece e, ao fazê-lo, liberta todos os males até então desconhecidos pelos humanos, como doenças, guerras, ódio, mentira e sofrimento. Ao tentar desfazer o erro, Pandora fecha o jarro, mas era tarde demais. A única coisa que ficou no interior do jarro era a esperança. Tails Dolls. Tails Dolls é uma creepypasta do jogo Sonic R. Segundo ela, se você completar o jogo em 100%, você poderá invocar o personagem Tails, sentado num piso quadriculado vermelho e branco. Com isso, o Tails Dolls, que é uma boneca do Tails, irá aparecer na vida real e irá te fazer uma proposta que será vender a sua alma para ele, se tornar um servo ou morrer. Bem, é uma creepypasta bem engraçada, então eu resolvi colocar no iceberg. Mereana Mother God Glasgorv. Provavelmente citei o nome do tópico errado, porém ele se refere a uma antiga creepypasta. Ela diz que em abril de 2008, um vídeo de 2 minutos começou a circular pelo YouTube. Quando o vídeo começa, esse homem de cabelo escuro olha para você por 20 segundos. Nos últimos 2 segundos, o homem começa a sorrir à medida que o fundo fica mais escuro. O vídeo completo dura 2 minutos e foi removido pelo YouTube depois que 153 pessoas que o assistiram teriam supostamente arrancado seus olhos e enviado para o escritório principal do YouTube em San Bruno. Claro que a história começa a ficar sem sentido a partir daí, já que como é que as pessoas cegas iriam conseguir enviar os seus olhos para o escritório do YouTube? Enfim, há também a menção de que você apenas conseguirá encontrar a versão de 20 segundos do vídeo por aí. No entanto, há sim várias versões mais longas do vídeo aqui mesmo no YouTube.
The Hope Diamond. O diamante da esperança é um diamante de 45,5 quilates, originalmente extraído da Índia durante o século XVII. O diamante tem um valor estimado entre 200 milhões e 350 milhões de dólares, e atualmente está exposto no Museu Nacional Smithsonian, em Washington, D.C., nos Estados Unidos. Porém, ele está aqui no iceberg porque acredita-se que ele seja amaldiçoado, já que ele foi roubado. O ladrão original supostamente teria sido feito em pedaços por cachorros, e outras pessoas que o teriam encontrado ou entrado em contato com o diamante também teriam tido destinos cruéis. Macbeth. Macbeth é uma das peças mais famosas de William Shakespeare, e segundo a lenda, assistir ou sequer mencionar essa obra dentro de um teatro pode trazer azar imediato. Essa superstição teria surgido ainda nas primeiras encenações da peça. De acordo com a lenda, um suposto grupo de bruxas teria se sentido ofendido com a forma como a feitiçaria foi retratada em Macbeth, e por isso decidido amaldiçoar a obra. Desde então, as apresentações da peça passaram a ser associadas a uma série de acontecimentos trágicos. A primeira encenação de Macbeth teria sido marcada pela morte da atriz principal, que interpretaria o personagem do título, forçando o próprio William Shakespeare a assumir o papel de última hora. Em outra apresentação, adagas verdadeiras foram usadas no lugar de objetos cenográficos, o que resultou em mais uma fatalidade. Um ator acabou matando em cena o intérprete do Rei do Cão. Os incidentes relacionados à peça não pararam por aí. Em Nova York, rivalidades entre dois atores interpretando Macbeth em produções concorrentes culminaram no famoso motim do Astor Opera House, que terminou com pelo menos 22 mortos e dezenas de feridos após a intervenção da milícia. Já em 1937, durante os ensaios de uma montagem no Teatro Old Vic, um pesado objeto de palco despencou perigosamente próximo ao ator Laurence Olivier, que escapou por pouco. Outros incidentes e imprevistos também marcaram essa produção, reforçando ainda mais a reputação sombria de Macbeth. The Omen. Bem, é a partir desse tópico que começaremos a ver filmes conhecidos por serem marcados por tragédias que envolveram as pessoas que trabalharam nele de alguma forma. The Omen, ou A Profecia, aqui no Brasil, é um filme que conta a história de um casal que, após ter um filho natimorto, ou seja, que nasceu morto, adota um garoto chamado Damien, que por acaso é o anticristo. As tragédias que ocorreram foram as seguintes. Em junho de 1975, o filho do ator principal, Gregory Peck, faleceu. Já pouco tempo depois, no mesmo ano, Gregory teve o seu avião atingido por um raio, pouco antes das gravações. Curiosamente, isso aconteceu 2 vezes, em voos diferentes. Um envolvendo ele diretamente e outro com um produtor executivo. Em outro caso, um avião fretado para registrar cenas aéreas acabou caindo logo após a decolagem, matando todos a bordo. Por sorte, a equipe principal não estava no voo por uma mudança de última hora. Além disso, um dos dublês sofreu um grave acidente durante a gravação de uma cena com animais, o que ocasionou em seu desvivamento. Além disso, um técnico responsável por efeitos especiais teria perdido a família em um assassinato brutal cometido por um conhecido, pouco tempo depois do término do filme. Para completar, o especialista em efeitos especiais John Richardson, que também tinha trabalhado no filme, algum tempo depois do término do mesmo, se envolveu em um acidente de carro em que sua namorada foi decapitada. Um detalhe que chocou ainda mais o público, já que o filme possui uma cena extremamente semelhante à do acidente. Inferno de Tomino. Acho muito difícil que você não tenha visto essa pintura antes por aí. Ela se refere a uma lenda japonesa chamada de O Inferno de Tomino. Reza a lenda que se você ler a história em voz alta, eventos trágicos ocorrerão com você e com sua família. Então você pode ler apenas em sua mente. WPKEPKW.
Esse tópico se refere a um vídeo no YouTube que é supostamente amaldiçoado. A história popular diz que em 2014, alguém encontrou um vídeo no YouTube com um título de WPKEPKW. E esse vídeo mostrava um rosto humano borrado e distorcido, acompanhado de sons inquietantes, chegando até a tela preta, com ruídos perturbadores no final. Alguns relatos afirmam que o vídeo aparece de maneira imprevisível em buscas e que depois de assisti-lo, imagens dele continuariam a aparecer aleatoriamente no computador da pessoa, dando a sensação de que o computador ficou possuído. A lenda em torno do vídeo inclui várias teorias sobre a origem. Algumas dizendo que seria alguém filmando momentos antes de morrer, ou até um experimento governamental, e que ele de alguma forma teria efeitos psicológicos ou sobrenaturais em quem o assistisse. Maldição do rei Tutankhamon. Existe uma crença antiga de que as tumbas dos faraós carregam uma maldição destinada a qualquer pessoa que perturbe seus restos mortais. Segundo essa lenda, quem invade esses locais estaria sujeito a doenças, mortes inesperadas e uma sequência de infortúnios. Um dos casos mais citados é o do Lord Carnarvon, financiador da escavação da tumba de Tutankhamon, que morreu apenas 5 meses após a descoberta, em decorrência de uma infecção generalizada causada por picada de mosquito. Outros episódios estranhos reforçam essa narrativa. Howard Carter, o arqueólogo responsável pela descoberta, presenteou um amigo com um objeto peculiar, um peso de papel em forma de mão, adornado com uma pulseira que trazia a inscrição "A morte atingirá aquele que tocar meu corpo". O destinatário do presente não morreu, mas a sua casa pegou fogo pouco tempo depois. Se já não bastasse isso, durante a reconstrução da casa, uma enchente destruiu completamente o imóvel, ampliando ainda mais o clima de mau presságio. Há também relatos difíceis de ignorar. Um radiologista que realizou exames na múmia de Tutankhamon morreu apenas 3 dias depois, acometido por uma doença súbita. Em outro caso, um egiptólogo retornou da escavação para casa e encontrou o seu canário morto, devorado por uma cobra, um símbolo fortemente ligado à realeza egípcia. Embora esse pesquisador tenha sobrevivido por mais de uma década, ele acabou falecendo pouco depois de retornar ao Egito anos mais tarde. Poltergeist. Assim como aconteceu com The Omen, a franquia Poltergeist também ficou marcada por uma série de acontecimentos trágicos que alimentaram rumores de maldição. Diversos episódios envolvendo o elenco chamaram a atenção, principalmente porque algumas mortes ocorreram no mesmo ano do lançamento ou pouco tempo depois da produção dos filmes. E não foi apenas um caso isolado. Estamos falando de 3 filmes que ao longo dos anos acumularam histórias sombrias ligadas a seus autores. Um caso mais conhecido é o de Dominique Dunne, que interpretava a irmã mais velha no primeiro longa. Pouco tempo depois do filme, ela foi assassinada pelo ex-namorado, que a estrangulou após o fim do relacionamento. Já outro caso foi o de Lou Perryman, que foi um dos atores do filme. Ele foi morto anos depois de forma violenta por um ex-presidiário. Esses são apenas alguns exemplos de vários outros que costumam ser mencionados quando o assunto é poltergeist. O caso mais impactante, porém, foi o de Heather O'Rourke, a jovem atriz que se tornou o rosto da franquia. Durante a produção do terceiro filme, ela faleceu aos 12 anos após sofrer complicações médicas graves que resultaram em paradas cardíacas. A tragédia mexeu tanto com a equipe que eles finalmente decidiram encerrar a franquia Poltergeist para evitar mais coisas do tipo. The Grifter. Esse tópico se refere a um vídeo que foi mencionado pela primeira vez no 4chan. O seu nome é The Grifter, e segundo os usuários dessa postagem do 4chan, ao assistir o vídeo, algo pode mudar dentro de sua alma, tendo até algumas pessoas que cometeram não viver por conta disso. O vídeo aparentemente foi gravado em um barraco escuro e possui várias imagens estranhas e desconexas. Na creepypasta, ainda é mencionado que todos que assistiram este vídeo foram encontrados mortos e com uma boneca escondida em algum lugar de suas casas. Satan's Phoenix.
Esse vídeo começou a circular na internet por volta de 2009 e até hoje continua cercado de incertezas. Os primeiros registros de sua existência aparecem no finado Yahoo Answers, quando um usuário perguntou onde poderia encontrar a versão completa. A resposta veio de alguém que afirmou que havia um motivo para o suposto filme ter sido banido e aconselhou que as pessoas parassem de procurá-lo. Até hoje não se sabe se o material faria parte de uma produção maior, mas uma versão com cerca de 3 minutos e 49 segundos acabou surgindo online. Esse trecho divulgado apresenta um áudio extremamente agudo, imagens violentas e sussurros quase imperceptíveis ao fundo. Também circula o boato de que, nos momentos finais, surgiria um clipe capaz de provocar sentimentos intensos de tristeza e até insônia em quem assistisse. Bem, muitos criadores de conteúdo já falaram sobre esse vídeo, então se você quiser saber mais, eu recomendo a busca. Anotações de Marie Curie. Marie Curie foi uma das pioneiras na condução de pesquisas sobre radioatividade, mas o ponto de interesse aqui são suas anotações. Seus cadernos de laboratório, cartas e manuscritos ainda são radioativos há mais de um século depois de terem sido escritos. Durante suas pesquisas com rádio e polônio, no fim do século XIX, Marie manipulava materiais altamente radioativos, sem qualquer tipo de proteção adequada, simplesmente porque os efeitos da radiação ainda não eram totalmente conhecidos. O contato constante com essas substâncias acabou contaminando seus pertences pessoais e documentos científicos. Hoje, esses materiais estão armazenados na Biblioteca Nacional da França, guardados em caixas revestidas com chumbo. Pesquisadores que desejam consultá-los precisam usar equipamentos de produção e assinar um termo de responsabilidade. Isso acontece porque o rádio possui uma meia-vida de aproximadamente 1.600 anos. O que significa que os documentos continuarão emitindo radiação por muitos séculos. A própria Marie Curie pagou o preço dessa exposição prolongada. Ela morreu em 1934, vítima de anemia aplástica, condição associada à radiação. Diamante Koh-i-Noor. O diamante Koh-i-Noor, originário da Índia há milhares de anos, é conhecido por sua fama e, ao mesmo tempo, por sua maldição. Segundo a lenda, quem possui o diamante verá seu poder desmoronar e sua vida se transformar em tragédia, e apenas Deus ou uma mulher seriam dignos de usá-lo sem sofrer. Ao longo da história, impérios hindus, mongóis, persas, afegãos colapsaram após a posse desse diamante, o que alimentou o mito de sua maldição. Embora muitos ainda duvidem da maldição, a história do diamante é inegável. Em 1849, ele foi adquirido pelos britânicos e em 1936 foi incorporado na coroa da falecida Rainha Elizabeth, como um gesto de respeito à lenda, já que ela é uma mulher e, portanto, poderia usar o diamante sem demais problemas. Bem, hoje o diamante Koh-i-Noor permanece na coleção da monarquia britânica, guardado na Torre de Londres como um símbolo de poder e mistério. Efeito de pós-imagem de cores. O chamado efeito de pós-imagem de cores é um fenômeno da visão humana em que padrões preto e branco podem parecer coloridos depois que nossos olhos são expostos a certas combinações de cores e orientações. Basicamente, o cérebro adapta ao estilo visual. Quando você olha por algum tempo para linhas horizontais vermelhas e em seguida para as linhas verticais verdes, seu sistema visual se ajusta a essas cores. Depois dessa adaptação, ao observar linhas preto e branco nas mesmas orientações, o cérebro cria uma espécie de compensação. As linhas horizontais podem parecer esverdeadas, enquanto as verticais podem adquirir um tom rosado. Isso não acontece porque as linhas realmente mudaram de cor, mas porque os receptores visuais ficaram temporariamente dessensibilizados às cores que você viu antes.
Bem, ele tá aqui nesse iceberg porque, apesar de, na maioria das pessoas, o efeito durar apenas segundos ou minutos, alguns relatos dizem que esse efeito pode durar semanas ou até meses. Purple Mirror. Essa é uma história japonesa que, diz a lenda, que se você lembrar dela até seus 20 anos de idade, você morre. Pessoas com mais de 20 anos não serão afetadas. Então, se você fez aniversário de 20 anos ontem, pode ouvir tranquilamente. Se não, é melhor pular. Nessa história, uma garota obcecada com sua aparência, que passava quase todo o tempo acordada na frente de um espelho esse que teria sido um presente de sua mãe, tinha como único desejo de ser bonita. Com isso, ela começou a se privar de comida, o que fez sua saúde piorar cada vez mais. Um dia, ela pintou o espelho de roxo e foi aí que o espelho revelou o seu verdadeiro rosto. Ela se revoltou com a própria aparência, destruiu o espelho em pedaços e, no seu 20º aniversário, foi atropelada por um carro, morrendo. Com o seu último suspiro, ela murmurou as palavras espelho roxo, arrependida profundamente por ter destruído o presente da mãe. Ekthump. O episódio Ekthump da série The Goodies é famoso por ter causado um incidente curioso, apesar de não ter nada de mais ou de sinistro no episódio. Um espectador chamado Alex Mitchell, de 55 anos, não conseguiu parar de rir por cerca de 25 minutos seguidos, praticamente o tempo total do episódio. Infelizmente, devido à sua saúde e da idade, essa risada prolongada provocou um esforço excessivo no coração, resultando em um ataque cardíaco fatal. Atuk. Atuk é o nome de um roteiro americano que nunca foi filmado, baseado em um romance de 1960, chamado The Incomparable of Atuk. Diz-se que o roteiro é amaldiçoado e que teria causado a morte de 6 atores. Um dos atores, John Belushi, foi encontrado morto em seu quarto de hotel e foi determinado que a causa foi speedball. E caso você não saiba, speedball é basicamente uma combinação de cocaína com heroína. Em 1986, outra pessoa chamada Sam Kinison decidiu tentar trabalhar com o roteiro de Atuk. 6 anos depois, seu veículo foi atingido por uma caminhonete e seu amigo Carl LaBouve estava dirigindo logo atrás dele. Quando Carl correu até Sam para ver se ele estava bem, ele parecia relativamente estável, exceto pelo fato de que repetia a mesma frase várias vezes. Ele continuava dizendo, "Eu não quero ir", mas o mais estranho é que ele parecia estar falando com uma outra pessoa, e não consigo mesmo ou com Carl. Sam ainda dizia coisas como, "Mas por quê?" e ok, antes de perder a consciência e falecer. Em 1994, os produtores abordaram um homem chamado John Candy e lhe ofereceram um papel. Em março daquele ano, Candy morreu devido a um ataque cardíaco durante a noite, no México. Aparentemente, Cole também teria mostrado o roteiro para o seu amigo Michael, que em novembro do mesmo ano faleceu em decorrência de uma hemorragia cerebral. Já em 1997, Chris Farley também assumiu o papel, mas morreu novamente por speedball, assim como John Belushi, que era seu ídolo. Assim como Candy, Farley também mostrou o roteiro a um amigo chamado Phil Hartman, que foi morto por sua esposa. Por volta das 3 da manhã, a esposa de Phil atingiu sua cabeça 2 vezes e quando a polícia chegou, ela se trancou no quarto antes de cometer não viver. Até hoje, o filme Atuk permanece não produzido, e é melhor que ele nunca seja produzido mesmo. Então, esse foi o vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Lembre-se de deixar um like e se inscrever para ajudar o projeto Gestalt a ser um sucesso. Até a próxima!